Olá, eu sou a professora Carol, aqui do canal Fervendo Resumos, e hoje a gente vai ter a nossa segunda aula sobre respiração celular aeróbica. Mas antes da gente começar, não se esqueça, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, deixe o seu like, compartilha e ajuda a divulgar o nosso trabalho. Bom, quando a gente falou na primeira aula de respiração aeróbica, nós falamos que parte da respiração ela acontece no interior da mitocôndria, mas que existe uma parte que não acontece. Lembrando que nós falamos lá na primeira aula, se você não assistiu ainda, procure aqui no nosso canal e não deixe de conferir, que a respiração celular aeróbica ela é dividida em 3 etapas. A primeira que eu vou chamar de glicólise, a segunda que eu vou chamar de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico e a terceira que a gente vai chamar de cadeia transportadora de elétrons ou de cadeia respiratória, que é onde ocorre a fosforilação oxidativa. Antes da gente começar, eu vou deixar esse quadrinho em todas as nossas aulas para vocês não se esquecerem que todas as equações ou todas as reações que a gente vai ver, elas acontecem primeiro a partir de um processo que eu vou chamar de desidrogenação. Então eu vou pegar a minha molécula de glicose, lembrando que a minha molécula de glicose é aquela que tem fórmula C6H12O6, portanto, é um monossacarídeo, é um carboidrato que armazena uma quantidade muito grande de energia e essa molécula ela vai ser totalmente degradada exatamente para a gente aproveitar essa energia e aplicar no metabolismo celular. Então, eu tenho 6 moléculas, 6 átomos de carbono, tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Quando eu falo que essa molécula ela vai sofrendo desidrogenação, significa que ela vai perdendo hidrogênio. E nessa perda de hidrogênio, ela vai liberando elétrons, e esses elétrons é que vão, na verdade, liberar energia para a gente sintetizar o ATP. Segundo, descarboxilação. Quando eu falo de descarboxilação, eu estou falando exatamente da perda de carbono. Então, eu tenho lá uma molécula inicial com 6 carbonos e eu vou quebrar essa molécula, eu vou começar a degradar essa molécula, liberando carbono, para que eu consiga obter energia. Lembra da equação, na verdade, da respiração de uma forma muito geral? Eu tenho glicose e oxigênio, liberando gás carbônico, água e energia a gente vai falar na molécula de ATP. E aí, falando já no ATP, portanto, além de desidrogenação e descarboxilação, a gente tem um processo de fosforilação. Fosforilação nada mais é do que síntese de ATP. É adicionar fosfato em uma molécula, lembrando que ATP é adenosina trifosfato. Na última ligação de fosfato, a gente armazena muita energia. Quando eu quebro essa energia, quando eu quebro essa última ligação, eu consigo a energia necessária para minha célula funcionar. Aqui a gente vai ver a síntese, então eu vou ver exatamente a formação da minha molécula de ATP, pegar esse fosfato inorgânico e juntar ou ligar na minha molécula de ADP ou adenosina de fosfato. Vamos começar? A primeira etapa que a gente tem para ver é a glicólise e é que a gente vai trabalhar nessa nossa segunda aula de respiração aeróbica. Toda vez que a gente fala em lise na biologia, eu tô falando de quebra de alguma coisa. Hidrólise, quebra de alguma molécula a partir de água. Autólise, a quebra ou rompimento da membrana plasmática de uma célula por ela mesma. Então, quando eu falo de glicólise, eu tô falando que nessa etapa vai acontecer a quebra da molécula de glicose. Por que eu preciso quebrar, Carol? A glicose é uma molécula relativamente grande, portanto ela não consegue atravessar a parede da minha membrana plasmática, a membrana da minha mitocôndria, desculpa. Quando eu falo que ela precisa ser quebrada para atravessar, portanto, se ela não consegue atravessar a membrana da minha mitocôndria, essa quebra inicial da minha molécula, ela vai acontecer no citosol da célula. Então, eu vou pegar uma molécula de 6 carbonos e quebrar em 2 moléculas menores, que a gente vai chamar de ácido pirúvico ou piruvato, contendo 3 carbonos. Só que, para qualquer reação, vamos lembrar que para qualquer reação química, qualquer reação metabólica, eu preciso ter uma energia disponível inicial para que essa minha reação ela aconteça. Portanto, para que haja a quebra inicial da molécula de glicose, eu preciso de ATP. Na verdade, o ATP ele não vai nem nesse primeiro momento quebrar a minha molécula de glicose, mas eu vou ter o consumo
de 2 moléculas de ATP, portanto esse ATP ele deixa o fosfato que é de meu interesse e o ADP ele retorna para fazer novas ligações e formar novas moléculas de ATP, mas eu começo lá a minha glicose com 6 moléculas de carbono e essa molécula ela vai reagir com 2 moléculas de ATP. Quando eu tenho essa reação, a minha molécula de glicose, ela vai passar a ser chamada, a partir do momento que eu tenho a incorporação do fosfato, de frutose 1,6-difosfato. Por que eu preciso desse fosfato? Pensando na estabilidade da molécula, a glicose ela é uma molécula extremamente estável, então seria muito difícil a gente conseguir quebrar essa molécula e transformar em 2 menores. Quando eu adiciono esses 2 fosfatos à minha molécula, fazendo com que essa glicose seja transformada em uma frutose 1,6-difosfato, essa molécula ela fica instável. Portanto, facilita a minha quebra da molécula para eu conseguir aquele produto que eu quero, que são 2 moléculas menores contendo 3 carbonos cada. Então, a partir do momento que eu tenho a formação da minha frutose 1,6-difosfato, aqui a gente vai ter a participação de uma molécula que é extremamente necessária e que eu vou chamar de NAD. O que significa NAD? O meu NAD é nicotinamida adenina dinucleotídeo. Não precisa saber o nome, você precisa entender a função. Você precisa saber que NAD, ele vai pegar os hidrogênios que estão sendo liberados pelo processo de desidrogenação e vão transportar esses hidrogênios lá para a minha cadeia respiratória, que é onde efetivamente eu vou usar o hidrogênio. Se eu estou falando que ele pega o hidrogênio em um lugar e leva para o outro, eu posso chamá-lo de aceptor intermediário de hidrogênio. Assim como, quando a gente falar de ciclo de Krebs, a gente vai falar de um outro aceptor intermediário, que eu vou chamar de FAD, ou flavina adenina dinucleotídeo. Também vai ter a função de pegar esse hidrogênio que está sendo liberado e transportar para a minha cadeia respiratória. A diferença entre um e outro é que o NAD, ele me leva a uma produção de energia, ou ele consegue armazenar um pouco mais de energia do que o FAD. Portanto, se eu estou falando que ele transporta hidrogênio, e eu estou falando que aqui, ó, a frutose 1,6-difosfato, ela vai ser quebrada e eu vou ter a síntese do que eu chamo de NADH, significa que esse meu processo, ele vai acontecer a partir de desidrogenação. Comecei a quebrar minha molécula de glicose. Então, eu pego essa molécula com 6 carbonos, começo a perder hidrogênio, ou começo o processo de desidrogenação. Conforme eu tenho esse processo de desidrogenação, o meu NAD+, ele vai reagir com esses hidrogênios que estão sendo liberados e eles vão formar o que eu chamo de NADH. E ainda tenho aqui, como eu tenho a liberação de 4 íons H+, eu tenho 2 H+ reagindo com o NADH e 2 H+ sendo transportados lá para minha cadeia respiratória. Portanto, tudo isso aqui será levado e utilizado na minha cadeia respiratória. Comecei a quebra da minha molécula. Nessa quebra, ao mesmo tempo em que eu tenho a liberação de hidrogênio, eu tenho a adição de 2 fosfatos, e aqui eu não vou usar o ATP, é uma outra enzima que vai fazer essa adição de fosfato e que vai formar 2 moléculas com 3 carbonos cada e com 2 grupos de fosfato em cada molécula. Então, aqui, ó, eu tô falando que eu tenho já a quebra da minha molécula grande de 6 carbonos, em 2 moléculas contendo 3 carbonos, e cada molécula contendo 2 fosfatos cada. Esse fosfato, ele precisa ser retirado para formar o ácido pirúvico, que é o meu produto de interesse. Quando eu tenho a remoção desses meus fosfatos das extremidades dessas minhas moléculas, eu tenho, portanto, eu acabo formando 2 ATPs para cada molécula que tem o seu fosfato retirado. Ou seja, no final da minha glicólise, eu tenho a formação de 4 ATPs e as 2 moléculas de ácido pirúvico, que são o meu interesse, e que essas sim vão conseguir atravessar a membrana da minha mitocôndria para dar continuação ao nosso processo de respiração. Vamos recapitular? Então, a minha glicólise, ela acontece no citosol da minha célula.
Portanto, se ela acontece no citosol, eu não dependo do meu oxigênio. E isso é extremamente importante. A glicólise ela pode ser uma etapa comum tanto à minha respiração aeróbica quanto à minha respiração anaeróbica. Portanto, a glicólise, que é uma etapa da minha respiração aeróbica, eu posso dizer que ela é uma etapa anaeróbica, porque eu não dependo do oxigênio para que essa quebra inicial da minha molécula de glicose aconteça. Então, eu não preciso aqui do oxigênio. Então, essa fase ela vai acontecer no meu citosol, ela não depende do oxigênio e se trata da quebra da minha molécula com 6 carbonos, formando 2 novas moléculas com 3 carbonos cada, que eu vou chamar de ácido pirúvico ou piruvato. E esse ácido pirúvico, ele me leva, na verdade, a formação do ácido pirúvico ainda me leva à formação de 2 ATPs para cada molécula. Só que a gente não falou, portanto eu tenho aqui a formação de 4 ATPs, só que para começar o meu processo eu utilizei 2 moléculas de ATP, portanto é verdade eu dizer que o meu saldo final de ATP da minha glicólise são 2 ATPs. Sintetizo 4, mas eu utilizei 2 no meu processo inicial. Portanto, quando a gente para analisar o processo como um todo, eu tenho 2 ATPs liberados e esses ATPs eles já serão imediatamente empregados no meu metabolismo celular. Já está disponível para minha célula utilizar. Então, eu tenho 2 ácidos pirúvicos, eu tenho a formação de 2 ATPs e ainda tenho a formação de 2 NADH que serão transportados até a minha cadeia respiratória para que haja a produção maior ou fosforilação oxidativa do ATP. Esse ácido pirúvico será utilizado no meu ciclo de Krebs, ele dará início ao meu ciclo de Krebs. Só que o ciclo de Krebs a gente vai ver na nossa próxima aula. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e se você achou que esse vídeo foi importante para você, compartilha para divulgar o nosso trabalho. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!